Para completar, Bruno Guimarães fazendo promessa ao vascaíno. Falo ainda sobre o Vasco da Gama. Que história é essa de que o Vasco procura um zagueiro na Série B? E fala também a respeito da janela de transferências. O seu clube teve lucro ou prejuízo entre compras e vendas? Quero falar ainda sobre uma zica no Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano de 27 anos de idade, já está no boletim informativo diário da CBF e pode dessa maneira fazer sua estreia em 14 de setembro contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Bora contar agora quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. São 16 países confirmados: Canadá, Estados Unidos e México como países sede, Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Dá para dizer que, exceção à Argentina e ao Brasil, não vejo ninguém mais favorito à conquista do título entre as seleções já classificadas. Vai ser uma Copa do Mundo bem diferente, com mais participantes, com 3 sedes, enfim, uma grande confusão que promete ser bastante interessante para o próximo ano. Bora de boa novidade para o torcedor do Vasco, enfim, uma notícia legal. Bruno Guimarães, titular da seleção e capitão do Newcastle, prometeu dar toda a prioridade do mundo na volta ao Brasil para o seu clube do coração. A frase do Bruno Guimarães depois da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Chile foi a seguinte, abre aspas: "Eu só voltaria ao Brasil para o Vasco ou para o Atlético Paranaense. Fora isso, não volto. Sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Atlético. Se um dia eu voltar, é só para esses 2 clubes", fecha aspas, disse o Bruno Guimarães, que já havia se declarado torcedor do Vasco em outros tempos. Acho uma posição corajosa, até porque ele nunca sabe o dia de amanhã. Eventualmente o Vasco talvez não tenha a capacidade financeira de contratá-lo, mas o Bruno Guimarães está cravando que ou volta para o Vasco ou para o Furacão, onde fez história e foi vendido para o Lyon para depois ser negociado com o Newcastle. A chegada dele ao clube inglês custou 42 milhões de euros e hoje o Bruno Guimarães já está avaliado em 80 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2028 e é inimaginável pensar em sua volta ao Brasil tão cedo. É natural que ele jogue pelo menos mais umas 4, 5, 6 temporadas no futebol europeu, até porque tem enorme potencial em mercado. Para falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que procura um zagueiro na Série B do campeonato. Procura? Que história é essa? Bora explicar algo que repercutiu bastante na minha live feita nessa quarta-feira. Vários torcedores do Vasco perguntando: Nicola, quem é o zagueiro da Série B que o Vasco pretende contratar? Qual é essa negociação? Tá perto, tá longe? Eu confesso que eu não entendi nada. Fui buscar nas redes sociais e há uma série de pessoas especulando que depois de não chegar a um acordo com o Saldívia, zagueiro que pertence ao Colo-Colo, o Vasco concentra suas forças na aquisição de um atleta que joga na segunda divisão. Pessoal, essa possibilidade inexiste. O Vasco não pode contratar ninguém da Série B, da Série C, da Série D ou da Série A. Janela de inscrições para reforços terminou na última terça-feira às 23h59.
Ou seja, se há um jogador empregado em outro clube, ele não pode ser contratado por outro time até janeiro do ano que vem, quando a janela por aqui reabre. Vou citar o exemplo claro do Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e tem sido oferecido, ou estava sendo oferecido para vários clubes brasileiros, entre eles o Vasco e o São Paulo. Ferroviária queria colocar o Medina num clube com mais visibilidade, assim como o Carlão, centroavante da equipe. Só que, como o Vasco e São Paulo não se empolgaram com a ideia do Medina, o negócio não avançou e acabou não acontecendo. Agora, com a janela de inscrições fechadas, o Medina e o Carlão não podem sair da Ferroviária. A única exceção em relação ao fechamento da janela de inscrições diz respeito a jogadores desempregados. Então, se um atleta já estava desempregado na terça-feira, quando a janela de inscrições se encerrou, esse cara tem autorização até o dia 12 de setembro para ser contratado. Vou citar mais um caso específico para facilitar o entendimento. Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do São Paulo. Na base ele jogava ao lado do Beraldo. Foi vendido para o West Ham e 12 dias atrás, ele rescindiu seu contrato com o West Ham. Está livre no mercado, esse sim pode ser contratado pelo Vasco ou por qualquer outro clube brasileiro até o dia 12 de setembro, mesmo com o fechamento da janela de inscrições. Deu para entender? Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada. O mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020. Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos um ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha, o Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular, o Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. O Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo: Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia, que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0-0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Para de falar sobre o julgamento polêmico de Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, você sabe, pegou 12 jogos de suspensão por manipulação de resultados via apostas esportivas. Também foi multado em 60 mil reais, existia o risco dele pegar 2 anos de gancho. Importante comparar a questão do Bruno Henrique com outros atletas que já haviam sido julgados e punidos em casos parecidos. O BH se tornou o 22º jogador investigado e punido por manipulação de resultados.
O único que teve uma punição menor do que a do Bruno Henrique foi o Tony Anderson, que acabou apenas multado. Todos os demais tiveram punições bem mais pesadas do que a do atacante do Flamengo. Foram 5 atletas banidos: Diego Porfírio, Gabriel Torta, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 jogadores foram suspensos por 360 dias, vou citar os mais famosos, o Aleph Manga e o Eduardo Bauerman. 4 jogadores foram suspensos por 600 dias. O Dadá Belmonte é o mais conhecido desses todos. Outros 5 foram suspensos por 720 dias. Casos do Nino Paraíba e do Paulo Miranda, esses são os mais famosos entre os jogadores punidos. Quero te ajudar a entender o porquê dessa punição menor ao Bruno Henrique. Ele foi julgado por 8 horas nessa quinta-feira pelo STJD e acabou punido no artigo 243A, que trata sobre agir contra a ética esportiva, mas acabou sendo absolvido no 243, que prevê manipulação deliberada para prejudicar a equipe. E é aqui que ele conseguiu uma punição menor. Os auditores do STJD entenderam que ele não prejudicou o Flamengo. Isso porque o rubro-negro, durante o julgamento, deixou bem claro que já havia combinado com o Bruno Henrique que ele tomaria esse terceiro cartão amarelo para cumprir a suspensão no jogo seguinte e chegar inteiro para a partida contra o Palmeiras. Isso que acabou absolvendo o Bruno Henrique. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Para completar, só lembrar que o Dudu, que xingou a ex-presidente dele, a Leila Pereira, hoje no Palmeiras, o Dudu atualmente no Galo, Dudu acabou pegando por conta de um xingamento nas redes sociais. Ele se referiu a presidente com as iniciais de VTNC, de vai tomar, enfim, você sabe o que. O Dudu acabou pegando 6 jogos de suspensão e R$90 mil de multa. Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. A gente fala realmente do clube, o gigante da colina, aquele que me alucina, é o Vasco da colina, o Vascão, o maior clube do mundo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.